essa live. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esta live a Ti, Senhor. Eu te apresento esta live, consagro esta live a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um dos meus irmãos presente aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esta live é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, me usa conforme lhe apraz. Eu te entrego o controle dos meus lábios, do meu intelecto, da minha voz. Ah, Espírito Santo de Deus, não me deixa te atrapalhar. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Fala comigo, fala com aqueles que estão assistindo, fala com aqueles que assistirão futuramente. Que esta palavra possa ser palavra de vida, que seja uma semente que seja colocada num solo fértil, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu venho falando com vocês a respeito das mulheres na Bíblia e dos seus propósitos. Hoje é a live de número 13, não tenho feito consecutivamente, mas geralmente no mínimo 3 vezes na semana. Eu já falei sobre mulheres que tiveram grandes propósitos na Bíblia, como Sara, a mãe de muitas nações, né? Existem outras também grandiosas, como Esther, mas existem mulheres na Bíblia com propósitos anônimos, com um propósito que, se não fosse a sua atitude, não haveria o propósito maior. No caso de Moisés, as parteiras Sifra e Puá ali que permitiram que ele nascesse, que permitiram que o povo do Egito ali se multiplicasse sobremaneira e se tornasse um grande povo. Mulheres anônimas, mulheres que não estavam à frente dos holofotes, mas que tiveram seu propósito na sua vida e que obedeceram a Deus. Aleluia! Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Anderson, Camila, Lauro, compartilha essa live, aleluia. E hoje eu estarei trazendo sobre Miriam. Quem foi Miriam? Miriam foi a irmã mais velha de Moisés. Quando Moisés nasceu, Miriam já era adolescente. No capítulo de Êxodo 1, né? Êxodo 1 fala que ela foi uma das responsáveis pela preservação e pelo cuidado da vida de Moisés ali. Quando Joquebede, sem ter o que fazer, foi obrigada a colocar o seu filho Moisés no cesto e deixar no Nilo ali, provavelmente para que a filha de Faraó encontrasse. E enquanto o berço de Moisés estava ali no Nilo, quem estava guardando era Miriam, era a irmã de Moisés. E quando a filha de Faraó encontrou ali o berço, ela se prontificou a encontrar uma ama de leite para Moisés. E sabendo que ele era o seu irmão, ela trouxe sua mãe para amamentar Moisés. E além disso, Moisés, além de ser salvo, ele foi criado no seio materno. A sua mãe recebeu, foi paga para cuidar dele. Shalom, shalom, bem-vinda, Camila. A paz do Senhor. E hoje eu quero falar sobre uma outra faceta de Miriam. Miriam, ela, quando o povo foi liberto ali do Egito, Miriam, após eles saírem, depois daquele ato ali que Moisés estende o cajado nas suas mãos, o mar se abre, eles passam ali no meio do mar, em terra seca. Quando eles terminam de atravessar, eles cantam, Moisés, ele traz um novo cântico. Se você está com a sua Bíblia, se você pode, seja bem-vinda, Marilene. Aleluia. Se você pode, abra comigo em Êxodo 15. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, eu vou ler um pouquinho antes, Êxodo 14, 29, para que vocês possam se situar.
Em Êxodo 14, 29, a palavra declara: o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então Deus tira aquele povo com mão forte do Egito. Ele faz grandes sinais e maravilhas. Ele abre o mar vermelho. E aquele povo, após ver que o Senhor fez tudo isso, e que os egípcios eles foram ali, pereceram no mar, e eles foram salvos pelas mãos de Deus, eles se enchem de temor e passam a confiar no Senhor e passam a confiar mais ainda em Moisés. Aleluia! Shalom, shalom, seja bem-vinda, Marlinda, glória a Deus. Então, após ver esse grande poder que Deus faz através da vida de Moisés, o povo tem a sua fé ativada. Aleluia! E após eles atravessarem ali o Mar Vermelho, Moisés e o povo de Israel, eles entoam um novo cântico. Em Êxodo 15, a palavra de Deus declara: então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Eles entoaram um cântico de adoração a Deus. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavalheiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, e Yahvé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriam e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da sua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei. Eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu soprastes com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendes tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor conduzes o povo que resgatastes. Com teu poder o guias a tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra. Até seu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que comprastes. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todos sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. E aqui Miriam, ela se sobressai. Ela faz:
em Êxodo 15:20, a palavra declara: Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. Se nós prestarmos atenção na Bíblia, se lermos atentamente, nós veremos que o trecho dessa canção, ele está em vários salmos que nós lemos. Vários salmos estão contidos trechos dessa canção. E Miriam, ela é a irmã mais velha de Moisés. Miriam, Arão e Moisés, eles são o irmão. E Miriam ali, ela se enche de alegria e como uma profetisa, como uma levita, ela começa a cantar e dançar em adoração ao Senhor. Porque adorar o Senhor não é só com louvor. Adorar ao Senhor é dançar, é louvar, é glorificar o seu santo nome. Davi, quando ele foi levar a Arca da Aliança, tirar ali da casa de Obed-edom, ele veio cantando, dançando. Quando ele tentou tirar da casa de Obed-edom, ele não sabia como fazer, e ali quando a carroça tropeçou, a Arca da Aliança caiu, uma das pessoas que estava tentando empurrar a carroça tocou na Arca da Aliança e morreu. E depois aquela arca ficou 20 anos num local que eu não sei. E então Davi, ele foi novamente fazer a locomoção da Arca da Aliança. Só que dessa vez, o que ele fez? Eles andavam 100 passos, ele parava, dançava, fazia um sacrifício, um holocausto, rejubilava o nome do Senhor e eles continuavam. Eles andavam mais uma quantidade de passos e assim até chegar. Quando entrou ali na cidade, ele começou a dançar e ele se entregou de tal forma em adoração ao Senhor que sua mulher, ao olhar ali do castelo, ela ficou com raiva, ela ficou com inveja, ela ficou com ciúme. Disse que Davi estava se portando como um louco, quando na verdade tudo o que ele fazia era adorar o Senhor. E aqui Miriam está fazendo a mesma coisa. Ela está adorando ao Senhor. Ela se juntou com as outras mulheres e começaram a louvar ao Senhor com tamborins, com cânticos, com adoração. Então, naquele momento, Miriam, ela exerce uma liderança espiritual feminina ali no meio daquelas mulheres. Através do seu exemplo, as outras mulheres a seguem e começam a dançar, e começam a cantar, e começam a adorar e louvar o nome do Senhor. E ela conduz aquele povo junto, em uma só voz, a glorificar o nome de Deus. Então, quando nós, mulheres, nós estamos louvando com cânticos, com adoração, com dança, o Senhor se agrada daquilo que nós fazemos. E quando nós estamos liderando em celebração, quando nós estamos liderando, até mesmo fazendo uma live simples como essa, Deus, ele nos vê. Ele sabe do nosso propósito. Naquele momento, o propósito de Miriam era incentivar o povo após eles verem aquilo que aconteceu. O Senhor, com seu grande poder, ele abriu o mar vermelho, o povo passou em terra seca. E após eles passarem, os homens de Faraó perseguiam os furiosos, tentando recuperar, eles estavam arrependidos. E eles viram o Deus com seu grande poder fechar o mar vermelho e morrerem todos aqueles cavalos, aqueles cavalheiros e aqueles carros de guerra afundarem no mar. Imagine a cena, você está diante de um grande mar onde uma multidão é engolida, o temor, a palavra fala que quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. E houve-se essa grande celebração ao nome do Senhor, conduzido por Miriam, pela profetisa Miriam. Então, nós temos que valorizar o nosso propósito, o propósito feminino, seja em qual área o Senhor nos colocar.
Que o nosso propósito, o que tem que se sobressair é o santo nome do Senhor. Se o nosso propósito é ser levita, se o nosso propósito é ser dança em adoração, se o nosso propósito é pregar a palavra, se o nosso propósito é estar no altar, que nós possamos fazer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, para adorar ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado, não para que nós nos sobressaiamos. Na verdade, nós temos que diminuir para que Deus cresça em nós. Aleluia. Então, temos que valorizar estes ministérios de adoração, de exaltação, porque quando nós adoramos ao Senhor, a palavra de Deus declara que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando estamos adorando, quando estamos exaltando a presença do Senhor, Ele está ali no nosso meio. A presença do Espírito Santo se torna palpável, a presença do Espírito Santo ali ele se torna visível. E nós conseguimos sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, alguns ministérios, nós vimos louvores, mas louvores que não exaltam o nome do Senhor. Louvores almáticos, louvores mecânicos, louvores que são feitos apenas simplesmente para abrir o culto, mas aonde não se sente a presença do Senhor, não se sente a presença palpável do Espírito Santo de Deus. Então, aquele episódio ali onde Miriam, ela leva aquele povo a louvar, a adorar, ao cantar ao Senhor, foi uma forma de engrandecer, de agradecer pela libertação poderosa que o Senhor fez. Mas apesar de tudo isso, apesar de Miriam, ela ser cheia do Espírito Santo e começar a dançar e louvar ali, ela sendo uma grande líder ali, uma profetisa, o texto fala, Miriam, profetiza Miriam, irmã de Arão. Isso mostra que somos humanos, isso mostra que somos falhos, porque há outro episódio onde Miriam deixa-se levar pelo ciúme, deixa-se levar pela inveja, e ela é punida por Deus. Em Números 12, abre a sua Bíblia, se você pode, Números 12. Miriam e Arão, eles se queixam um ao outro contra Moisés. E nós temos que ter cuidado quando nós formos falar de um ungido do Senhor. Quando nós formos nos referir a um profeta de Deus, a alguém que é ungido do Senhor, ou quando nós formos usar a nossa boca para falar contra alguém que não está ali. Existem momentos em nossas vidas em que nós teremos que falar e citar pessoas para situar num contexto. Mas quando você abre a sua boca para fofocar, para murmurar, para falar de um ungido do Senhor, para falar de um servo de Deus, Deus está olhando. Deus observa tudo, Ele é aquele que conhece o oculto, o profundo e o escondido. E em Números 12 é um grande exemplo disso. Abra sua Bíblia, leia comigo. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita, cuxita que significa vinda de Cuxo, uma mulher etíope, uma mulher que não era do povo de Deus, mas Moisés não foi criado como povo de Deus. Moisés foi criado como um egípcio. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu. Olha que palavra forte. Eles estavam ali com ciúme, eles se perguntavam se Deus também não fala, porque Deus também falava. Eles estavam falando que Deus
falava através deles também, não somente através de Moisés. Eles usaram a esposa de Moisés, a mulher cuxita, apenas como um pretexto ali para demonstrar a sua insatisfação, para demonstrar o seu ciúme, para demonstrar a sua inveja. Na verdade, eles estão aqui questionando a autoridade de Moisés, questionando porque só Moisés deve ser ouvido, ainda mais ele tendo casado com uma mulher cuxita. Uma mulher que não era hebreia. Provavelmente ali eles se casavam entre eles. Não deveria haver ali no meio deles muitos que eram casados com mulheres de outras etnias. E eles, através disso, ele questionam a autoridade de Moisés. Simplesmente porque ele estava casado com uma mulher diferente da etnia deles. Só que a palavra declara, e Deus ouviu. Deus ouve aquilo que é falado em segredo. Deus ouve aquilo que é falado por detrás das suas costas. Deus ouve aquilo que as pessoas falam quando nós não estamos no ambiente. E Deus, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você principalmente se nós somos servos leais, fiéis, que estamos na sua presença diariamente. Ele sabe de tudo o que acontece. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, não somente contra os ungidos do Senhor, mas contra todas as pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou me colocando aqui na posição de santa, de melhor do que os outros, que eu não falo. Não, muito pelo contrário, eu sou pecadora. Muito pecadora, aliás. Mas nós temos que ter o cuidado de evitar esse tipo de situação. E se fizermos, nós temos que imediatamente reconhecer o nosso erro e pedir perdão a Deus. E no versículo 4, a palavra declara, no mesmo instante, assim que a palavra saiu da boca deles, assim que foi dita, o Senhor ouviu. E no mesmo instante o Senhor chamou Moisés, no mesmo instante. Não foi 1 hora depois, não foi 10 minutos depois. Assim que a palavra saiu da boca deles, no mesmo instante o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam. Chamou os 3 e disse, vão à tenda do encontro, vocês 3. No mesmo instante. Quando você acha que o que você fala não está sendo ouvido, quando você acha que quando você está falando contra um servo de Deus, ninguém está ouvindo, quando você fala só com uma outra pessoa, ninguém mais pode ouvir, mas Deus ouve tudo, Deus conhece tudo, Ele conhece o nosso coração. E a palavra que deixa bem claro que no mesmo instante em que foi proferida a palavra contra Moisés, o Senhor chamou os 3 à tenda do encontro. E o Senhor, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os 2 se aproximaram e o Senhor lhes disse, ouçam o que vou dizer. Então, ali no deserto, o povo estava no deserto, Deus deu ordem para que fosse construído ali uma tenda de encontro, e quando Deus queria falar com o povo, a nuvem da presença de Deus se colocava sobre a tenda. E quando a nuvem se colocava sobre a tenda, Moisés entrava na tenda e conversava com Deus. Então, a nuvem da presença do Senhor acompanhou aquele povo durante 40 anos no deserto. De dia era uma nuvem que cobria o acampamento e protegia do sol escaldante. À noite era uma nuvem com uma tocha de fogo no meio. Exatamente, Maurício. Todo o propósito que nós temos que passar, todo deserto tem bênçãos próximas. Exatamente. Então Deus,
à noite, no meio da nuvem, saiu uma tocha de fogo. E Deus solicitou que os 3 se apresentassem ali na tenda do encontro e a nuvem se abaixou. E quando a nuvem se abaixou, Deus chamou Moisés, e Arão e Miriam e disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face. Então o Senhor chama Arão, chama Miriam e fala: se houver profeta entre vocês, os 2 eram profetas. A palavra declara que Miriam era profetisa. Arão era profeta porque ele auxiliou Moisés ali na libertação. Então o Senhor falava com eles em visões e em sonhos. O Senhor fala aqui: eu falo com vocês em visões e em sonhos, mas com Moisés é diferente. Moisés, eu falo com ele face a face, porque ele tem sido fiel comigo em toda a sua casa. Ele tem cumprido os meus preceitos, ele tem sido obediente. Aleluia. E o Senhor fala: falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Que maravilha, que aleluia, que bênção. Moisés tem um relacionamento com o Senhor que os outros não têm. Moisés, ele se entrega, ele abriu mão do medo, ele abriu mão de toda a sua limitação para fazer a vontade de Deus. Os outros tiveram, sim, o seu propósito. Miriam, o seu propósito na preservação da vida de Moisés, propósito na libertação ali, na adoração ao Senhor, mas isso não nos dá o direito de falar contra um ungido do Senhor, de falar contra um servo do Senhor. E o Senhor, ele fica irado, e a palavra declara: no mesmo instante em que eles criticaram Moisés, com a desculpa da sua mulher Cuxita, porque aqui dá para entender que havia ciúme. Dá para entender que havia inveja, porque eles se comparavam em pé de igualdade com Moisés. A palavra fala aqui: acaso o Senhor, em Números 12, 2, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Acaso o Senhor usa apenas Moisés? O ciúme, a inveja. Grandes profetas de Deus deixaram-se contaminar pela inveja, pela comparação, pelo ciúme. Mas o Senhor, ele vê. E ainda que nós tenhamos propósito nas mãos de Deus, isso não nos dá o direito de assumir a posição de juiz e de julgar a vida do outro. E quando eu falo isso, eu não estou falando que eu não julgo. Como eu acabei de dizer, eu sou a mais pecadora de todas as criaturas. Mas ao fazer isso, nós temos que ter humildade de nos ajoelhar aos pés do Senhor e pedir perdão. Aleluia. E o Senhor fala: eu falo com vocês em visão, eu falo com vocês em sonhos, mas não é assim com Moisés. Moisés, eu falo com ele face a face, ele vê a minha forma, ele é o meu amigo, ele tem intimidade comigo. Aleluia, porque ele é fiel em toda a minha casa. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Como vocês ousaram? Como vocês têm coragem de abrir a boca para falar contra Moisés, o meu ungido, o meu amigo, com quem eu falo face a face? Como nós podemos entrar neste lugar de sermos juiz, de querermos fazer justiça própria com as nossas mãos, querer julgar a igreja A, querer julgar a igreja B, querer julgar a live de tal, a live de fulano, de ciclano, como? E no versículo 9 fica pior. A ira do Senhor se acendeu contra eles,
e ele se retirou. O Senhor ficou irado porque eles abriram a boca para falar contra o seu servo, para criticar o seu ungido. A ira do Senhor se acendeu contra eles, ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou com a pele branca como a neve, leprosa. Aleluia. E no hebraico a palavra leprosa não significa apenas hanseníase, mas significa todo tipo de doença de pele. Naquela época era considerado lepra. Aleluia. Então Arão ali, quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então a lepra veio de forma tão poderosa sobre Miriam que a pele dela ficou branca, sem vida, parecendo um natimorto. E Arão, seu irmão ali, ele ficou triste, ele ficou apavorado ao ver a ira do Senhor sobre sua irmã, e ele clamou a Moisés: não nos castigue, nos perdoe pela nossa insensatez, nos perdoe por falar aquilo que nós não sabíamos. E Moisés, ele entra aqui num lugar de intercessão poderosa. Moisés, ele não ficou com raiva, ele não ficou com ciúme. Moisés não sabia nem o que tinha acontecido. Quem chamou eles foi Deus. Foi o Senhor. Olha, volta lá no versículo 12, 1. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu. Aqui não fala que foi Moisés que ouviu e foi reclamar com Deus. Foi o próprio Deus que ouviu. E a palavra fala no mesmo instante que isso acontece, Deus chama os três à tenda do encontro para fazer uma acariação, para colocar os três juntos e mostrar para Moisés o que estava acontecendo. Moisés não sabia o que tinha sido falado pelas costas dele, mas Deus ouviu, Deus sabia. E Moisés, ele clama ao Senhor pela vida da sua irmã, ele não se sente ofendido ali pela sua irmã ter falado contra ele, pelo seu irmão, porque ele sabe da história do propósito de Miriam. Ele tem consciência que foi Miriam que ajudou a salvar a sua vida. Ele tem consciência que foi Miriam que louvou o Senhor ali após eles atravessarem o Mar Vermelho. E ele fala, ele suplica, ele clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. Eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Então, naquela época, havia-se um costume que se o pai cuspisse no rosto da filha, eles ficavam impuros 7 dias. Eles tinham que se retirar do meio da família, eles tinham que ser purificados e só poderiam voltar depois de 7 dias. Quando Moisés clama, Miriam, ela é prontamente curada, prontamente restabelecida, mas Deus fala que ela fique 7 dias fora do acampamento. Por que 7 dias? Para pensar, analisar nos seus atos. Atentou contra o servo de Deus, contra o amigo de Deus. Tudo que nós fazemos tem consequências. E nós temos que arcar com a consequência dos nossos atos. Miriam foi perdoada, Deus ouviu o clamor, a intercessão de Moisés e curou Miriam. Mas nem por isso ela deixou de ser punida. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. E então saíram de Azarote e acamparam ao norte de Parã. Então,
O que nós temos que aprender com esta palavra, que a inveja, o ciúme, ele corrompe as relações ministeriais, corrompe a relação do indivíduo, do ser humano. Mostra que líderes, pastores, apóstolos são seres humanos, são passíveis de erro. E a correção de Deus, ela vem, mas através da intercessão, como houve a intercessão de Moisés, houve restauração. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar dialogar. Se alguém nos feriu com uma palavra e nós nos sentimos tristes, chame essa pessoa, fale, peça perdão. Ah, mas a pessoa me ofendeu e eu vou pedir perdão? Sim. Não porque ela te ofendeu, mas pela mágoa que ficou no seu coração. Porque a mágoa que está no seu coração adoece a sua alma, envenena o seu espírito, traz o pecado. Aleluia. Você está pedindo perdão não por ter não por ter sido ofendido, mas pelo sentimento que isso gerou dentro de você. Aleluia. Nós somos humanos, nós somos passíveis de erros. Nós não estamos acima de ninguém. Deus conhece as nossas falhas. E nós devemos nos analisar. A inveja, a contenda, a orgulho no meu coração. Eu faço essa oração diariamente. Senhor, quebra o meu orgulho, tira o meu orgulho. Tira todo orgulho, tira toda soberba do meu coração, Senhor. Porque a nossa luta maior é contra o orgulho, é contra a soberba, é contra a inveja. Principalmente quando nós vemos o irmão que está ao nosso lado crescendo, se sobressaindo, se destacando. E isso não acontece conosco. Pouco a pouco isso envenena a nossa alma. O propósito da profetisa Miriam é lindo, foi lindo. Propósito de preservação de vida, propósito de adoração, propósito de auxílio, porque eles auxiliavam Moisés ali durante todo aquele tempo que aquele povo estava no deserto. E mostra que somos humanos e somos passíveis de erros, somos passíveis de pecar, mas Deus restaura. Deus restaura, assim como restaurou Miriam ali da lepra através da intercessão de Moisés. Ele restaura. Miriam é curada e depois de 7 dias ela retorna ao convívio da família. E o povo não parte enquanto Miriam não volta. Se Moisés fosse um servo de Deus envenenado, cheio de ódio, cheio de ira, provavelmente ele teria deixado a sua irmã no deserto. Mas não, ele esperou, e ele entrou no lugar de intercessão, ele pediu perdão pela sua irmã, ele teve misericórdia. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos exercer a misericórdia. Mesmo quando Moisés foi criticado, mesmo quando eles ousaram abrir a boca para falar contra o servo de Deus, Moisés, ele não se fixa nesse detalhe. Ele usa de misericórdia, ele vê tudo que já tinha sido feito por ele através da vida de Miriam. Deus, ele nos corrige, mas ele nos corrige em amor. A palavra de Deus fala que o Senhor só corrige aqueles a quem ele ama. Aleluia. E nós precisamos nos colocar num lugar, numa posição onde nós aceitamos correção, onde nós temos que pedir ajuda, onde nós temos que pedir perdão, desculpa, reconhecer e interceder por quem errou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto nós continuarmos nesse lugar de comparação, enquanto nós estivermos neste lugar de achar que somos melhores do que os outros, não há espaço para a criação de laços, para criações de pontes. Nós seremos sempre muros, muros que afastam, muros que separam. E Deus não nos chamou para isso. O Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos ponte, ponte que conecta, ponte que vincula, ponte que atrai.
Então, Miriam, que ela nos traz 3 exemplos. Exemplo de preservação de vida quando ela era adolescente. Exemplo de adoração e louvor, propósito. Mas também ela nos traz um exemplo que nós humanos vivemos diariamente. Muitas vezes não conseguimos reconhecer para nós mesmos. Mas inveja. Exemplo de queda. E nós temos que nos concentrar e procurar e clamar a Deus e perguntar, Senhor, em qual local que eu estou, qual posição que eu estou, Senhor. Eu estou neste lugar de comparação, eu estou neste lugar de repetição, Pai. Eu estou nesse lugar de me achar melhor do que o outro. E a palavra de Deus aqui destaca, no versículo 3, ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer homem na terra. Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Então Deus nos chama para nos colocar num lugar de humildade. É o Senhor quem tem que nos exaltar. É Deus que tem que nos elevar, não nós pela força do nosso braço. Todo o esforço que nós fizermos para querer nos sobressair acima de todas as pessoas, se não for da vontade de Deus, será em vão. Aleluia. Então, liderança exige humildade, exige diálogo, exige controle e disposição, autocontrole. Aleluia. Então, nós temos que nos colocar neste lugar de vulnerabilidade, neste lugar de ter um coração ensinável, aleluia. E nós devemos escolher diariamente ter atitudes práticas que nos levam a este lugar. Shalom, shalom, minha amiga Cris, seja bem-vinda. Nós temos que nos analisar diariamente. Somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas temos que levar as nossas dores aos pés do Senhor Jesus. Temos que reconhecer as nossas limitações. Muitas vezes passamos por momentos difíceis. Tivemos um dia difícil, tivemos uma noite difícil. E quando nós temos o ímpeto de responder, a primeira coisa que sai da nossa boca, por tristeza, por mágoa, às vezes não é nem aquilo, é outra coisa que aconteceu, mas aquilo se torna a gota d'água dentro do copo e o copo transborda. Temos que ter humildade, reconhecer, pedir perdão, pedir desculpa. E pedir que o Senhor purifique-nos, nos limpe, nos restaure. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está, Senhor, nesta live, Pai, aquelas que ainda, Senhor, assistirão, Pai. Ah, Senhor, toca nos nossos corações, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, dá-nos coração humilde, Senhor, dá-nos coração de servos, Senhor, leais e fiéis a Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, Senhor, e clamar a Ti, Pai, para que o Senhor venha com seu amor, Senhor, nos cure, nos limpe, nos purifique, nos restaure, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, traz a revelação ao nosso coração, Pai, de onde nós estamos caindo, Senhor, de onde nós estamos tropeçando, Pai, e nos dá coragem, Senhor, para reconhecer os nossos erros, para pedir perdão, para nos desculpar, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos um coração ensinável. Dá-nos um coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus, Pai. É isso que eu oro, Senhor. É isso que eu clamo a Ti, Senhor. Faz no nosso meio, Senhor. Somos pecadores, Pai, mas nos rendemos ao Teu amor e te pedimos perdão. Ouve o clamor das nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, shalom, shalom, e até amanhã, se Deus quiser e se Jesus não voltar.